Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 1:2. É aqui que tudo começa. O mundo vai tentar moldar você. Desde o primeiro choro no berço até o último suspiro de vida, forças externas competem para definir quem você é. Pais, professores, amigos, inimigos, a sociedade, todos projetam expectativas, medos, crenças limitantes. E você? Você a absorve. Você se curva. Você se adapta. E um dia, olha no espelho e não reconhece mais quem se tornou. Essa é a prisão da dúvida. Mas aqui está a verdade. Você não nasceu para obedecer. Você nasceu para comandar. Você nasceu com a centelha divina do Criador, um gênio oculto à espera de ser despertado. E tudo, absolutamente tudo, começa na mente. Veja, Napoleão Hill compreendia algo que poucos têm coragem de aceitar. Os pensamentos são causas. A realidade, apenas o efeito. Você não é um produto do mundo. O mundo é um produto do que você decide pensar. Henry Ford disse: se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Essa não é uma frase de efeito, é uma sentença de poder. Ford não tinha pedigree, não nasceu rico, não herdou sabedoria, mas possuía uma mente inabalável. Ele treinou sua mente para acreditar antes que qualquer evidência dissesse que era possível. É isso que significa transformar-se pela renovação da mente. Você troca os pensamentos herdados pelas convicções escolhidas. Você deixa de ser refém da dúvida para tornar-se arquiteto do seu destino. E tudo começa com um único ato de rebelião: questionar o que você acredita sobre si mesmo. Você já parou para pensar quantas vezes desistiu antes mesmo de tentar? Quantas vezes aceitou que não era bom o bastante, rápido o bastante, inteligente o bastante? Essas mentiras se infiltram como veneno, disfarçadas de humildade, protegidas por convenções. Mas escute isso com atenção. O fracasso não começa na ação, começa no pensamento. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de criar a lâmpada. 10.000. Mas em nenhuma dessas vezes ele disse: eu sou um fracasso. Ele dizia: encontrei mais uma forma que não funciona. Isso é mentalidade. Isso é fé em movimento. Isso é ser o mestre do próprio destino. Se você quer mudar a sua vida, mude a sua mente. Mude o seu vocabulário interno. Substitua o eu não consigo por ainda não aprendi. Troque isso é difícil por isso está me moldando. Sabe por que a maioria fracassa? Porque a maioria espera sentir-se pronta. Mas a prontidão nunca vem. O medo nunca desaparece. A clareza nunca é total. Você age com fé ou nunca age. E fé, meu amigo, não é esperar sentado, é levantar e caminhar mesmo quando tudo e você grita por desistência. Napoleão Hill dizia: a única limitação real é aquela que você impõe a si mesmo. E isso nos leva à segunda verdade: a mente precisa de direção. Você precisa de visão. Sem visão, sua mente vagueia. Ela se distrai com comparações. Ela se perde no caos. Ela se prende à mediocridade. Com visão, tudo se alinha. Com visão, cada passo, cada erro, cada lágrima, tudo serve a um propósito. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Imagine isso. O homem que reinventou o sonho foi descartado como medíocre. Mas ele tinha visão. Ele via castelos onde outros viam papéis em branco. Ele via multidões sorrindo onde outros viam falência. A visão é a linguagem da alma. E se sua alma está inquieta, é porque você se esqueceu do que veio construir neste mundo. Você não está aqui para apenas pagar contas, agradar a todos e morrer. Você está aqui para criar, para impactar, para expandir. Mas visão sem clareza é uma chama fraca. Você precisa saber o que eu quero de verdade, não o que disseram que você deve querer, não o que os outros estão buscando. O que faz seu coração acelerar? O que você faria se ninguém pudesse te julgar? A clareza é um ato de coragem. É admitir que você nasceu para mais e agir de acordo. É recusar viver com o freio de mão puxado. É olhar para sua vida com brutal honestidade e dizer: eu não aceito menos do que sou capaz de conquistar. E então, vem o propósito, a grande força que transforma desejo em obsessão. E obsessão, quando canalizada, é a chave da realização. Andrew Carnegie,
O homem que desafiou o mundo do aço entendeu isso. Ele escolheu um propósito tão grande, tão digno, que não havia espaço para dúvida. Ele contagiou mentes como a de Rio com a ideia de que todo homem, quando encontra seu propósito, torna-se imparável. E você? Você encontrou o seu? Porque até que você encontre o seu porquê, cada dia parecerá um peso. Mas no instante em que você encontrar, nesse instante, o peso se transforma em impulso. Você acorda com energia. Você suporta a dor. Você enfrenta a crítica. Porque agora você está movido por algo maior do que si mesmo. Essa é a transição de escravo para mestre. O escravo vive reagindo. O mestre vive criando. Mas até aqui, tudo está na mente. O mundo real ainda não mudou. Porque agora vem o divisor de águas, a disciplina. A ponte entre o que você deseja e o que você conquista. E aqui, muitos caem. Porque disciplina não é glamourosa, não é popular, ela não brilha, ela não recebe curtidas. Ela acontece na solidão, nos dias em que ninguém está assistindo, nas manhãs frias em que você se levanta mesmo sem motivação, nos nãos que você diz a prazeres momentâneos em nome de uma glória futura. Muhammad Ali dizia: eu odiava cada minuto de treino, mas dizia a mim mesmo: não desista. Sofra agora e viva o resto da vida como um campeão. É isso. A dor é temporária. A glória é eterna. A disciplina é a prova de que você leva a sua visão a sério. Ela é o idioma dos realizadores. E quando você fala essa língua, o mundo ouve, mais cedo ou mais tarde. Você pode ter a mente mais poderosa, o propósito mais ardente, a visão mais clara, mas sem disciplina, tudo morre na praia. A ação disciplinada é o selo dos que transformam o sonho em legado. E aqui, você não apenas treina o corpo, você treina o espírito. Você cria resistência, você cria constância, você cria caráter. Porque o mundo não recompensa os talentosos, ele recompensa os consistentes. Os que seguem mesmo quando o aplauso cessa. Os que fazem mesmo quando ninguém está assistindo. Os que transformam o esforço em hábito e hábito em identidade. Veja, Walt Disney não construiu um império em um fim de semana. Steve Jobs não revolucionou o mundo com uma única ideia. Eles construíram, pedra por pedra, com disciplina feroz, guiados por uma visão inegociável. E quando você age assim, algo mágico acontece. Você entra em fluxo. A disciplina vira devoção. O sacrifício vira prazer. O progresso vira vício. Mas mesmo com disciplina, virão falhas, virão quedas. E aí, entramos no próximo pilar, a resiliência. Você será testado. Você será desacreditado. Você será ignorado, ridicularizado, até ser aplaudido. A diferença entre os que chegam e os que desistem não é o talento, é a capacidade de levantar uma vez a mais do que caiu. Abraham Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de se tornar presidente. Foi considerado fracassado, desacreditado por muitos. Mas ele tinha uma convicção que o mundo não podia destruir. Ele era resiliente. E a resiliência não é a ausência de dor, é a decisão de continuar apesar dela. Você vai falhar, você vai errar, mas você não precisa quebrar. Cada cicatriz é um selo de evolução. Cada queda, uma lição embutida. E aqueles que aprendem, dominam. Isso nos leva à próxima verdade. O aprendizado é a arma secreta dos imbatíveis. O homem que para de aprender começa a morrer. Napoleão Hill estudou centenas dos homens mais bem-sucedidos da história. E todos, sem exceção, eram eternos aprendizes. Eles liam, observavam, absorviam o mundo como esponjas, transmutando conhecimento em poder. Você quer dominar o destino? Então domine o aprendizado. Leia não para parecer inteligente, leia para se transformar. Estude não por obrigação, estude por obsessão. Aprender é um ato de humildade. É admitir que por mais que você saiba, ainda há mais a conquistar. É manter-se pequeno diante do conhecimento e gigante diante da ignorância. Mas não basta acumular, você precisa aplicar. O aprendizado verdadeiro é aquele que muda sua forma de pensar, agir, viver. Então, seja voraz, devore livros, ouça mentes brilhantes, questione, reflita, aplique, torne-se uma mente afiada, impossível de manipular,
impossível de parar. E, acima de tudo, cultive a gratidão. Parece suave, parece simples, mas a gratidão é uma força brutal de transformação. A gratidão desloca você da escassez para a abundância. Ela tira seus olhos do que falta e os coloca no que existe. Ela reconecta você ao presente, ao agora, ao real. E por que isso importa? Porque só se constrói o futuro a partir do agora. Quando você agradece, você se alinha com o fluxo da vida. Você diz ao universo: eu reconheço, eu recebo, estou pronto para mais. E o universo responde, porque o universo não responde a queixas, responde à vibração. E gratidão é uma vibração de poder. Então agradeça pela dor, porque ela te fortaleceu, pelo fracasso, porque ele te ensinou, pelas lutas, porque elas lapidaram sua alma. Esse é o verdadeiro poder, ser grato mesmo quando tudo parece desmoronar, porque é aí que você mostra que já venceu. E quando a vitória acontece dentro, é apenas questão de tempo até se manifestar fora. Você está se tornando, a cada pensamento, a cada ato, a cada passo. Mas agora vem o teste final, a adaptabilidade. O mundo muda, as regras mudam, os ventos sopram em direções imprevistas. E aqueles que resistem, quebram, mas aqueles que se adaptam, reinam. Charles Darwin não disse que os mais fortes sobrevivem. Disse que os mais adaptáveis vencem. Adaptar-se não é trair quem você é refinar a estratégia para continuar avançando. É reconhecer que o ego estagna, mas a flexibilidade prospera. Seja como a água, que se molda, flui, infiltra-se, esculpe montanhas. Nada pode pará-la por muito tempo. Ela encontra um caminho. Você também encontrará, porque você não é mais um escravo da dúvida. Você está assumindo as rédeas do seu destino. Você está se tornando um mestre. E mestre, meu amigo, não é quem comanda os outros, é quem comanda a si mesmo. Se essa mensagem tocou você, compartilhe. Alguém pode estar esperando exatamente por essas palavras para despertar. Deixe seu like se isso te inspirou. Comente abaixo qual parte mais te impactou. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora, porque esse é só o começo da jornada. Você é o autor da sua história. Então a escreva com coragem. E claro, que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.